gravação, doutor João? Não iniciou a gravação ainda, doutor João. Não iniciou ainda. Só depois. Não iniciou? Acho que agora sim. Iniciou. A doutora Clarice já está. Já está na sala, então eu passo a presidência ao eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Jurandir. Obrigado, doutor João. Vamos iniciar, então, o julgamento do caso SEI número 29.0001, 0083-534-2022, dígito 22. A doutora Tatiana, ilustre secretária, poderia fazer a leitura dos demais dados desse julgamento, que eu não tenho em mãos, por gentileza? A parte interessada é o Banco Fixa S.A. e a doutora Clarissa Dias Machado é a representante da parte interessada, e vai fazer a sustentação, e o relator é o doutor João Machado de Araújo Neto, é a Promotoria de Justiça de Presidente Prudente. Muito bem. Então, eu passo a palavra ao relator, doutor João Machado de Araújo Neto, para proferir o seu voto, né? O relatório, no caso. Muito obrigado. Estou... Um minutinho. Só um minutinho, por gentileza. É o SEI 29.001, 0083-534, 2022-22, e CIS 14.0720, 000-5711/2021. Inquérito civil instaurado para apurar prática comercial abusiva pelo Banco C6, Consignado S.A., CS Consig, no município de Presidente Prudente. Lançamento de contratos ativos de consignados em benefícios previdenciários dos consumidores sem a devida autorização. Bom, me parece que de relatório seria esse. Posso passar ao voto? A doutora Clarissa vai fazer a sustentação? Sim, estou disponível para iniciar, se vocês entenderem. Então, eu concedo a palavra à ilustre advogada, a doutora Clarice Dias Machado, para que faça a sua sustentação no prazo regimental. Bom, boa tarde a todos, senhor presidente, ilustríssimos membros do Conselho Superior do Ministério Público e demais presentes. Aqui é uma remessa necessária que se origina de um inquérito civil que foi instaurado depois do recebimento de um ofício encaminhado pelo PROCON Municipal de Presidente Prudente. Nesse ofício foi relatado o recebimento de algumas reclamações relativas à contratação de empréstimo consignado junto ao C6 Consig no ano de 2020. Quando o banco foi intimado para apresentar esclarecimentos, foi demonstrado de forma individualizada para cada uma dessas reclamações mencionadas, existiam os contratos assinados por esses consumidores, acompanhados dos documentos pessoais que foram fornecidos no momento da contratação. Em outros casos, o banco demonstrou que essas propostas elas foram canceladas a pedido dos contratantes antes de qualquer tipo de formalização. Então, também, nessas situações, também não restou caracterizado nenhum tipo de prejuízo, já que o contrato nem veio a ser cadastrado no INSS, era ali uma mera proposta que foi negociada e depois teve a desistência antes de qualquer averbação. Eu não vou tomar muito tempo, eu só queria destacar aqui brevemente alguns acertos da decisão que promoveu o arquivamento desse inquérito civil por não reconhecer a existência de nenhum tipo de interesse de direito difuso a ser defendido em ação civil pública.
O primeiro é relacionado a esse ponto que eu já mencionei, que não houve demonstração de irregularidade na contratação desses empréstimos, uma vez que todos os consumidores que foram elencados nas reclamações juntadas tiveram um contrato assinado devidamente juntado ao processo. Segundo, porque esses consumidores ali eram um mero exercício da vontade de contratação, não é possível reconhecer nenhum tipo de abuso ou de depósito indevido sem contratação nesse sentido. E o último é que após, além da apresentação dessa documentação, depois do recebimento de ofício vindo da Promotoria de São Paulo, o C6 Consig disponibilizou para todos esses consumidores que foram arrolados a possibilidade de quitação desses empréstimos, mesmo tendo todos os contratos devidamente separados, e mesmo já tendo passado há muito tempo o prazo de 7 dias para arrependimento do CDC, o banco deu essa possibilidade para que não restasse nenhuma possibilidade de prejuízo para o consumidor. Então, o banco entende que a conclusão do promotor foi irretocável, já que o ônus foi o ônus da prova, demonstrando a regularidade dessas contratações, ficou evidenciado no inquérito civil, motivo pelo qual nós entendemos que não existiria nenhuma providência a ser adotada nesse momento. Bom, muito obrigada, era basicamente esses os pontos que eu queria destacar. Obrigado, doutora Clarice. Então, agora eu passo a palavra ao ilustre relator para proferir o seu voto. Muito obrigado, doutor Jurandir. Prosseguindo, então, foram realizadas diligências, instado o banco investigado informou que os empréstimos consignados foram solicitados, apresentando assinaturas e laudo grafotécnico unilateral, o qual reconhece a legalidade. Contudo, grande parte dos contratos noticiados foram cancelados com a emissão de boleto para a devolução dos valores depositados e futuro encerramento do contrato, além de desaverbação junto ao INSS, caso necessário, folha 111 a 137, 166 a 178. Diante das medidas adotadas pelo banco investigado, não há, por hora, necessidade de atuação do órgão ministerial. Inexistência de elementos, por hora, para a propositura de ação civil pública, bem como desnecessidade, até aqui, de diligências complementares. Arquivamento mantido por seus próprios fundamentos, diante do caso concreto, homologação. Muito bem. Conclui. Eu indago aos senhores conselheiros se alguém gostaria de fazer uso da palavra. O doutor da Ponte está com a mão levantada. Por favor, doutor da Ponte. Sim, senhor presidente, eu gostaria que o eminente relator procedesse a alguns esclarecimentos. Eu gostaria de saber se, na verdade, nós estamos falando de empréstimos relacionados a crédito consignado com desconto em folha de pagamento relacionados a aposentados. E se esses empréstimos eles foram oferecidos de que forma por parte da instituição financeira? Bom, Doutor Antônio Carlos, respondendo a sua pontuação, me parece que foram feitos em consignação. Eu, sinceramente, é o que me parece e no momento teria que fazer uma verificação. Perfeito. É só um esclarecimento, doutor João, por Pois não. gentileza. Os destinatários, todos eles são aposentados, não é isso? Entendo que sim. No minutinho, deixa eu...
Me parece que não são necessariamente todos, doutor Antônio Carlos. Pelo menos uma parte, sim, mas não tenho, sinceramente, não sei responder se todos são, mas uma parte, sim. Perfeito, senhor presidente. Eu vou requerer vista dos autos, por gentileza. Certo. Então, a vista dos autos são, nesse momento, concedidas ao doutor Antônio Carlos da Ponte. E, desta forma, fica encerrado este julgamento por hoje. Obrigada a Agradeço a todos. Boa presença tarde. da doutora advogada, a doutora Clarice. Boa tarde. E devolvo a presidência a Vossa Excelência, doutor João Machado. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsura. Dando prosseguimento, nós vamos passar a destaque, doutora Tatiana. É isso? Sim, há um destaque do Dr. Jurandir, o CIS-MP ao 43 0722 0000 331/2022, dígito 1. Pois não. Eu, então, passo a palavra ao doutor Jurandir para a sua manifestação. Muito obrigado. Então, eu passo a leitura do meu voto, que já foi a todos encaminhado, e vou procurar falar da maneira mais resumida possível. No caso da Promotoria de Justiça da Comarca de Franca, a respeito do possível descumprimento da Lei 13.005 de 2014, pela qual os municípios deveriam aprovar planos de ensino para garantir paulatinamente o atendimento de 25% do percentual de estudantes em período integral. O representante é o senhor Sérgio Martins de Souza Queiroz, e representados neste processo, nesse procedimento, é a Prefeitura de Franca, a Prefeitura de Cristais Paulista, Prefeitura de Restinga, Prefeitura de Ribeirão Corrente, Prefeitura de São José da Bela Vista e a Diretoria Regional de Ensino de Franca. Houve requisição de informações às secretarias de educação dos municípios, que compõem a comarca de Franca e a Diretoria Regional de Ensino, e à vista das informações prestadas, o digno promotor de justiça oficiante houve por bem promover o arquivamento da representação por não vislumbrar o propalado descumprimento à referida lei. Inconformado com o indeferimento da representação, insurgiu-se o representante, o noticiante, pugnando pela modificação da decisão. O ilustre promotor de justiça oficiante manteve a decisão combatida por seus próprios fundamentos. É o breve relatório. O caso é de conversão do julgamento de diligência. Preambularmente, anoto que assiste razão ao ilustre promotor de justiça oficiante quando afirma que a meta de 25% mencionada se refere à educação básica, de 4 a 17 anos, e não especificamente ao ensino fundamental, que é restrito a alunos de 6 a 14 anos. De igual forma, é correta a assertiva de que a Diretoria Regional de Ensino de Franca, pertencente à cidade de Franca, e responsável pela fiscalização das escolas estaduais, municipais e privadas da circunscrição, que abrange os municípios de Itapuã, Pedregulho, São José de Bela Vista, Patrocínio Paulista, Ribeirão Corrente, Jeriquara, Restinga e Rifaina, informou que houve a aprovação da meta de inclusão de estudantes do ensino em período integral, com o respectivo cumprimento de forma efetiva já no ano de 2022, com percentual de aproximadamente 30% de estudantes matriculados no ensino integral,
em unidades escolares estaduais de Franca e região. Entretanto, se o Estado está cumprindo com suas obrigações, a resposta não se apresenta clara nos autos em relação a todos os municípios que compõem a comarca de Franca. De plano, constata-se que não há nos autos notícia de que o município de Franca e demais municípios que compõem a respectiva comarca hajam atendido ao disposto no artigo 8º da referida lei, número 13.005, de 2014, do seguinte teor: os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste Plano Nacional de Educação, no prazo de 1 ano, contado da publicação desta lei. Observe-se que a lei se utiliza do tempo verbal no imperativo afirmativo, valendo dizer, portanto, que os destinatários da norma não podem optar entre cumprir e deixar de cumprir o comando legal dela emergente, cabendo aos respectivos Ministérios Públicos dos Estados e Distrito Federal adotarem as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias ao efetivo cumprimento dessa norma cogente, porquanto presente na espécie interesse difuso e coletivo de crianças e adolescentes na faixa de 4 a 17 anos de idade, matriculados em escolas públicas, nos termos do artigo 208, inciso 1 e parágrafo 1º, combinado com o artigo 210, inciso 1, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. É oportuno notar que a Lei 13.005 de 2014 entrou em vigor na data de sua publicação, ocorrida no Diário Oficial da União, do dia 26 de junho de 2014, e que, portanto, o prazo a que alude o artigo 8º esgotou-se em meados de 2015, há exatos 7 anos. Ademais, o artigo 7º, parágrafo 3º da referida lei, estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e a implementação das estratégias, objeto deste plano. O parágrafo 3º dispõe o seguinte: os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios criarão mecanismos para o acompanhamento local da consecução das metas deste Plano Nacional de Educação e dos planos previstos no artigo 8º. Portanto, é mister que se oficie aos municípios que compõem a comarca de Franca para que informe o seguinte: seus correspondentes planos de educação foram adequados às diretrizes, metas e estratégias previstas no Plano Nacional de Educação? Em caso afirmativo, encaminhar o respectivo texto de lei. Se negativa a resposta, deverá o município justificar convenientemente o motivo do descumprimento do imperativo contido no artigo 8º da Lei Federal 13.005 de 2014. E B, quais os mecanismos criados para realizar o acompanhamento local da consecução das metas do Plano Nacional de Educação, em especial quanto à meta número 6, contida no anexo da Lei 13.005 de 2014, do seguinte teor: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Aqui eu faço um parêntese, só para dizer que 50% das escolas públicas, né, e 25% dos alunos, isso tem em vista o fato de que, embora a educação integral seja disponibilizada, o aluno pode preferir frequentar escola
que não seja em período integral. Por isso, essa diferença. Prosseguindo, e quais as estratégias adotadas para assegurar o efetivo cumprimento da referida meta no prazo a que alude o artigo 3º da citada legislação, do seguinte teor: as metas previstas no anexo desta lei serão cumpridas no prazo de vigência deste Plano Nacional de Educação, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. Ou seja, o prazo é de 10 anos e termina em junho de 2024, daqui a exatos 2 anos. De outra parte, causa estranheza a informação prestada pelo município de Ribeirão Corrente, que pontuou ofertar vagas em tempo integral para mais de 50% dos alunos da educação básica, e dessas, 18% estão no ensino fundamental, entrevendo-se a real possibilidade de que estejam sendo indevidamente computados no percentual de 50%, acima mencionado, os alunos do ensino infantil, na modalidade de creche, de 0 a 3 anos de idade, o que precisa ser averiguado, solicitando-se informações mais detalhadas. Quanto ao município de Franca, verifica-se haver informado que, aspas, empenha-se em atender a educação infantil em creches e creches e escolas em período integral, acho que é isso mesmo, uma vez que as escolas estaduais já oferecem essa opção para os alunos de 2º ao 5º ano do ensino fundamental, em 12 unidades escolares, conforme consta do Plano Municipal de Educação, e tem buscado alternativa para ampliar a oferta de atividades de contraturno escolar nas escolas municipais, oferecendo o reforço escolar e também atividades complementares por meio de parceria com 2 unidades. Aqui, o município de Franca está confundindo também a questão do ensino voltado para alunos que apresentam deficiência, né? Portadores de necessidades especiais, que não tem nada a ver com essa questão do ensino integral. Aqui, continuando as informações do município de Franca, em relação ao 1º ano do ensino fundamental, a Secretaria Municipal de Educação tem realizado estudos para a implantação do ensino integral em diferentes regiões do município. A Rede Municipal de Ensino, em parceria com as organizações da sociedade civil, aqui ela engloba os alunos do ensino privado, o que também é indevido. Está dizendo que em parceria com a rede privada, está atendendo um total de 11 mil crianças em turno integral. Em idades de 0 a 5 anos e 11 meses, quer dizer, está englobando crianças a partir de 0 anos também, mencionando aqui, quando, na verdade, o ensino básico a ser considerado aqui é dos 4 aos 17 anos. Ela está incluindo de 0 a 5 anos e, portanto, está equivocado também. Continuando as informações, isto posto, vale esclarecer que no ano de 2020 o município possuía 48,63% de escolas públicas de educação básica com atendimento em tempo integral, sendo que na meta 6 do Plano Municipal de Educação está estabelecido o atendimento de 50% no ano de 2025. No que diz respeito à quantidade de alunos matriculados em tempo integral na educação básica em 2020, foram atendidos 25,98% de alunos, enquanto a meta estabelece o atendimento de 25% para o ano de 2025. Portanto, o município de Franca atende a meta 6 estabelecida no Plano Municipal de Educação e oferece o atendimento em tempo integral, com previsão de ampliação em quantidade significativa de vagas, considerando que está em andamento o processo licitatório para a construção de novas creches. De novo, volta a incluir indevidamente as creches na questão do ensino integral, da educação básica.
E ainda fizemos cadastro no Plano de Ações Articuladas do Governo Federal para a captação de recursos e construção de novas unidades de creches e escolas. Fecha parênteses. Ora, é evidente que as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação de Franca, no afã de justificar o cumprimento da lei, incluiu indevidamente nos números fornecidos os alunos do ensino infantil, modalidade de creche, de 0 a 3 anos de idade, além de fazer a inclusão igualmente indevida de alunos da rede particular de ensino. Haja vista que a meta número 6, contida no anexo da Lei 13.005, de 2014, consiste em oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas. Grifei. De forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Educação básica não entra creche, repetindo, né? De outro lado, e conquanto a aludida da meta escolar faça menção a 50% das escolas públicas, ou seja, escolas estaduais e municipais, não é lícito ao município se omitir sob o argumento de que, aspas, empenha-se em atender a educação infantil em creches e pré-escolas, aqui na verdade ele colocou creches e escola, mas ipsis literis a transcrição e está equivocada. Em período integral, uma vez que as escolas estaduais já oferecem esta opção para os alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental em 12 unidades escolares. Ou seja, está se valendo do fato de que 12 unidades escolares da rede estadual oferecem escolas em tempo integral para justificar o fato de que o município não está fazendo o mesmo, né? E mais, as informações prestadas deixam transparecer que o município de Franca sequer oferece ensino integral ao 1º ano do ensino fundamental, o que fica evidente quando afirma que, aspas, em relação ao 1º ano do ensino fundamental, a Secretaria Municipal de Educação tem realizado estudos para implementação do ensino integral em diferentes regiões do município. Fecha aspas. Portanto, novas informações devem ser solicitadas, desta feita com a exclusão dos alunos do ensino infantil matriculados em creche, de 0 a 3 anos de idade, e dos alunos da rede particular de ensino, especificando-se detalhadamente quantos alunos da educação básica, 4 a 17 anos, estão matriculados em escolas públicas municipais, e dentre estes, quantos estão efetivamente cursando o ensino integral, totalizando-se as informações ano a ano a partir do ensino pré-escolar, passando pelas diversas séries do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, se acaso existir essa modalidade de ensino na rede pública municipal. O município de São José de Bela Vista deixou claro em suas informações que apenas oferece o ensino integral a alunos do ensino infantil, não esclarecendo quantos alunos de creche e quantos de pré-escola, deixando de fazê-lo aos alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental 1, anos iniciais. Neste caso, o descumprimento da meta número 6, contida no anexo da Lei número 13.005 de 2014, se afigura evidente. No que se refere ao município de Cristais Paulista, extrai-se dos autos a informação de que possui 1.547 alunos matriculados na rede pública municipal de ensino, dos quais 290 matriculados em período integral. Ocorre que neste último número foram incluídas 207 crianças matriculadas em creche, de sorte que o número válido a ser considerado é de apenas 93 alunos matriculados no ensino integral, ou seja, no ensino básico. Situação que igualmente configura claro descumprimento ao mandamento legal por vezes referidas. Vindas para os autos as informações solicitadas, reabre-se ao ilustre promotor de justiça oficiante
a oportunidade de reapreciar os novos elementos coligidos nos termos da súmula número 17 deste Conselho e do artigo 103 da Resolução número 1342/2021 CPJ. Nos termos e para do exposto, o voto é pela conversão do julgamento em diligência. Muito obrigado, doutor Jurandir. Eu indago se alguém deseja se manifestar antes da votação. Não havendo. O problema disso. Mas estão ouvindo? Sim. Normalmente? Normal. Então, vamos passar a votação. Querem votar em bloco ou querem a votação nominal? Pode ser em bloco. Alguém que discorde do voto? Senão poderia ser em bloco. Como é um caso só, acho melhor fazer nominal, né, doutor? Nominal. Pois não, doutor Jurandir. Então, pergunta ao doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza, o seu voto. Senhor presidente, o eminente relator, ele traz um voto que trata de um tema que já foi enfrentado por todos nós. Eu, inclusive, estou hoje requerendo um arquivamento em que o representante é o mesmo, e a situação é uma situação muito peculiar. Ele representou junto à promotoria de Pontal, só que o município de Pontal é um dos únicos municípios brasileiros que já cumpriu integralmente o que é estabelecido em lei. E as razões de recurso do recorrente, elas foram feitas de uma forma absolutamente genérica, imputando uma situação que não condiz com a realidade. Então, evidentemente que esse quadro que eu estou fazendo menção é diferente do apresentado pelo eminente relator. Eu vou acompanhar o voto do Dr. Jurandir, mas quero aqui deixar claro e exteriorizar que, no meu sentir, cada um de nós tem que analisar o caso concreto, não é? Isso não significa de maneira alguma a adoção de uma posição que seja uma posição única em relação a todos os casos. Eu acho que cada um de nós precisa efetivamente analisar o caso concreto, como tenho certeza que está sendo feito, e consignando ainda que essa é uma lei que ela ainda aguarda 2 anos para que possam ser cobradas providências. Mas, de qualquer forma, eu entendo a preocupação, o doutor Jurandir leu atentamente os autos, fez a avaliação que me parece correta naquele caso concreto. Eu voto acompanhando o eminente relator, mas quero consignar isso. Não é? Fiz uma revisão dos casos que estavam sob a minha relatoria, e, em relação a eles, o que eu observei foi uma representação absolutamente genérica, sem indicação de fatos certos e determinados, muito pelo contrário, e eu observei também interposição de recursos aonde sequer foi lido foi lida a promoção de arquivamento do promotor, não é? Recursos genéricos, mas evidentemente que essas situações elas não se confundem com a que foi estudada e trazida à votação pelo eminente relator. Então, eu acompanho o voto do doutor Jurandir nesse caso específico. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Por gentileza, o doutor Antônio Calil Filho. Eu também penso da mesma forma. Eu também já me deparei com alguns casos anteriores, entendi que era caso de arquivamento, mas nesse caso específico do doutor Jurandir, eu acho que assiste razão a ele. Então, voto nos termos do relator. Muito obrigado, doutor Calil. Doutora Tatiana Bicudo, por gentileza. Ouvi atentamente o voto do Dr. Jurandir, que já nos havia remetido por e-mail, então eu já tinha tido a oportunidade de lê-lo também. E devido às justificativas todas trazidas por ele, que analisou muito bem os autos, eu voto de acordo com o seu relatório e seu voto, portanto. Muito obrigado, doutora Tatiana. Por gentileza, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Eu também tenho essas duas posições a externar.
A primeira, evidentemente, é acompanhar o voto do relator, que muito bem e com profundidade examinou essa questão trazida a nosso julgamento agora. Quero cumprimentá-lo pelo fôlego do seu estudo, pelo voto, pelo brilhantismo e dizer que o acompanho. Mas também não posso deixar de, à semelhança do que fizeram os conselheiros Antônio Carlos da Ponte, Alírio e Tatiana, não posso deixar de dizer também que peguei inúmeros, como todos nós, procedimentos. Em apenas um deles eu converti em diligência porque o promotor tinha arquivado de plano a notícia de fato, sem nem sequer perquirir o município e estado a respeito do tema. Ele não realizou nenhuma diligência e já realizou o arquivamento. Eu entendi que era prematuro, portanto, converti em diligência para que o promotor pelo menos expedisse ofício à municipalidade e instruísse minimamente o procedimento. Esse foi apenas um. Em relação a todos os demais, eu neguei, pelo meu voto, provimento ao recurso contra o arquivamento e indeferimento da notícia de fato, não é? Eu também senti que esse cidadão, Sérgio Martins, acabou sem critérios, mandando notícias de fato indistintamente para todas as promotorias, inclusive essa que o conselheiro da Ponte menciona, Pontal, que talvez seja uma das poucas que já cumpriu. Ou seja, é de se esperar que ele, conquanto bem intencionado, faça pelo menos um prévio exame a respeito de provocar a atuação do membro do Ministério Público, não é? Então, eu com todas as vênias do ilustre relator, a quem novamente cumprimento pelo voto, me sinto no dever de fazer essa ponderação. Acompanho, portanto, o seu voto, mas vejo com alguma preocupação esse encaminhamento de notícias de fato para todas as promotorias do Estado, sem sequer fazer uma prévia análise a respeito da pertinência de provocação do membro do Ministério Público. Volto a dizer, homologuei pelo meu voto todos, salvo um caso de notícia de fato da lavra do senhor Sérgio Martins. Eu agradeço imensamente a atenção de todos. Muito obrigado, doutor Bonilha. Passo a palavra agora ao doutor Saad Masnu. Por gentileza, doutor Saad Masnu. Obrigado, senhor presidente. Li atentamente o voto do eminente conselheiro, relator, doutor Jurandir Marsura, ouvi também com bastante atenção. É um voto bastante detalhado, foi feito um estudo, realmente, percebe-se logo, bastante aprofundado, e, sem dúvida alguma, merece, sim, o acompanhamento, acompanho o voto do eminente relator, um brilhante voto, deixando consignado também que, é claro que cada caso vai merecer a sua análise, mesmo porque cada município tem lá as suas peculiaridades. É verdade que o autor da representação fez mais de 2.000, segundo uma delas que eu fiz a leitura, mais de 2.000 representações. Todavia, eu não compartilho da crítica que é feita, com todo respeito. Ele está fazendo lá cumprindo o seu papel de cidadão, tentando levar ao conhecimento do órgão que detém atribuições para isso, que é o Ministério Público de São Paulo, que tem, sim, a obrigação de verificar, de analisar. É verdade que muitas delas são genéricas, mas cuidando-se de um tema tão sensível num país em que tanto falta educação, merece, sim, do Ministério Público e deste Conselho Superior, e em especial deste conselheiro, uma análise mais aprofundada, um passo a mais, para que essas questões sejam, sim, efetivamente analisadas. O Brasil precisa de educação, os municípios precisam de educação e o Ministério Público precisa, sim, está aqui para isso, aliás, tem essas atribuições
previstas na Constituição Federal e deve sim cumprir seu papel. Eu, de fato, alguns casos eu homologuei o arquivamento e, como disse, cada caso é um caso. Alguns outros retirei para reanálise, sobretudo em virtude de voto do eminente conselheiro Jurandir Marsura, que realmente me convenceu em alguns pontos. Um deles, por exemplo, é aquele do artigo 8º da Lei 13.000, em que todo município, segundo a lei, ele deve, ao menos, até 2015, por exemplo, o prazo já vencido, deve apresentar um plano de educação. Então, é diferente da implementação desse plano. Este, sim, vai até 2024. Mas até 2015, todos os municípios já devem ter lá o seu plano de educação. Embora a representação seja genérica, não aponte se tal e qual município efetivamente cumpriu a lei federal, elaborando o plano de educação, incumbe sim ao Ministério Público verificar se foi elaborado esse plano de educação. E esse é o mínimo que se deve exigir de cada município por parte do promotor de justiça. Então, com essas considerações, eu voto com o relator, eu o parabenizo pelo brilhante voto, um estudo aprofundado que merece, sim, todos os nossos elogios. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. Passo a palavra para o seu voto, o ilustre conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Eu também, senhor presidente, neste caso, acompanho o relator, mas do que disse o colega Bonita e da Ponte, eu converto, a maioria dos casos eu homologuei, que encontrei recursos sem nenhuma pertinência dos fatos. O recurso nem sequer se referia aos fatos daquele dizer. Encontrei recurso também com tantos termos de português, tão genérico, nem de recurso poderia ter chamado. Então, eu vou proceder com o doutor Bonilha, se eventualmente o promotor não tomou nenhuma providência de converter em diligência, e se ele tomou providência, se o município informou, eu vou analisar se estão preenchidos os requisitos aqui em elaborado pelo doutor Jurandir Roberto Marsura. É assim que pode, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Eu também acompanho o muitíssimo bem elaborado voto do conselheiro Jurandir Norberto Marsura, que efetivamente proferiu um voto impecável. Está de parabéns. Então, anuncio que, por unanimidade, foi aprovado o voto do relator, doutor Jurandir Norberto Marsura. Doutora Tatiana... Sim, agora, na sequência, há 3 procedimentos, 2 dos quais eu pedi vistas, que são da relatoria do doutor Giuliotti, e um terceiro do doutor Giuliotti pediu vista da relatoria do doutor Calil. O tipo deles é o 4306-0000-964/21, dígito 8, da relatoria do doutor Giuliotti, e o voto visto é o meu. Pois não, doutora Tatiana, por gentileza. Pois não. Trata-se de representação em face de João Agripino da Costa Doria Júnior, na condição de governador do Estado, na qual se noticia eventual prática administrativa em razão de gastos, atividade de promoção pessoal, bem como liberação de recursos de emendas em prol de parlamentares e seus aliados. Esse recurso, a representante é a Valéria Willer Ramos Bolsonaro, representado, portanto, é o ex-governador João Agripino da Costa Doria Júnior. A Procuradoria de Justiça promoveu o arquivamento, pois, em síntese, não identificou indícios de que a liberação de recursos orçamentários foi marcada por predileção, bem como pontuou que as peças publicitárias governamentais são divulgadas por canais de publicidade oficial, não se antevendo promoção pessoal. A digna representante foi notificada, deixou de oferecer recurso contra o arquivamento. Este é o relatório. O doutor Giuliotti, em seu voto, ele inicialmente
preliminarmente requereu a remessa de cópias da representação para apuração das esferas criminais e eleitoral, e no mérito rejeitou a promoção de arquivamento, determinando o encaminhamento do expediente à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social para determinação de diligências e instauração de inquérito civil onde fossem realizadas diversas diligências. Em que pese o valoroso voto, ouso dele discordar. O caso é de manutenção do arquivamento. Preliminarmente, reputo incogitável a remessa de cópias de representação para apuração das esferas criminais e eleitoral, pois, além de a mesma representação ter sido encaminhada a diversos órgãos de controle, o Procurador-Geral de Justiça, por lhe faltar atribuições nessas searas, negou o seguimento e instou a interessada a representar diretamente, restando preclusa a questão, a qual se desdobra da competência do Conselho Superior, limitada à esfera do inquérito civil. Em relação à afirmação de liberação de recursos orçamentários à base aliada, a representação não ofereceu elementos suficientes para deflagração de apuração pela prática de atos de improbidade administrativa, limitando-se a discorrer genericamente sobre matérias jornalísticas, havendo na própria representação notícia de que foi observada a Lei de Acesso à Informação. Consoante resposta do Estado de São Paulo, as emendas parlamentares impositivas atendem aos comandos do artigo 175, parágrafo 6º da Constituição do Estado, cuja aplicação é obrigatória pelo governo do Estado. Por outro lado, demandas diversas da sociedade civil, prefeitos, deputados, vereadores e cidadãos, consubstanciam-se sugestões para execução discricionária do orçamento e que, caso se mostrem tecnicamente viáveis e atendam ao planejamento estabelecido, podem ser atendidas na execução da peça orçamentária. Destacou-se ainda que todas as solicitações de acesso à informação relacionadas às emendas parlamentares foram atendidas, inclusive por meio digital, ofício 97/2021, de 22 de dezembro de 21, além da publicização no Diário Oficial das sugestões realizadas por parlamentares e que coincidiram com a execução orçamentária. Esclareceu-se, por fim, que as demandas parlamentares, após primeira verificação pela Casa Civil, são objeto de análise à luz de atividade discricionária e de verificação da compatibilidade com o plano de governo e com a peça orçamentária, o que é realizado pelas respectivas secretarias de Estado. Em face desse cenário, merece acolhimento a promoção de arquivamento, dada a fragilidade dos elementos que a instruem, além da consideração de que a liberação de recursos em razão de emendas parlamentares impositivas ou aplicação de recursos orçamentários em linha com a política governamental não configuram improbidade administrativa. Também não existem elementos que autorizam a deflagração de investigação em razão de suposta promoção pessoal indevida. A representação narra que o investigado teria replicado em suas próprias mídias sociais peças publicitárias governamentais, atividades que não é vedada pelo ordenamento, inexistindo indícios de irregularidade na publicidade institucional realizada de forma oficial pelo Estado de São Paulo. Destaco, no particular, que a narrativa contida e o material apresentado não permitem concluir pela identidade de situações ou reiteração de práticas perseguidas pelo Ministério Público em ações civis públicas em andamento. Análise do histórico de valores reservados para ações de publicidade no Estado de São Paulo, consideradas peças orçamentárias anteriores, leis para os exercícios anteriores, que foi pesquisado no site al.sp.gov.br, a título de exemplo, em 2012, 2013, 2016 e 2017, as propostas orçamentárias para ações de publicidade foram de aproximadamente 70 milhões de reais, e chegou a 188 milhões de reais em 2014, em 2016 e 216 milhões em 2015. Então, esses valores não revelam que são valores relativos ao ano de 2021, não são diferentes, são aproximadamente 190 milhões. Então, eles não se mostram desproporcionais em relação a anos anteriores pesquisados. Deve ser considerado, nesse contexto, o natural contingenciamento de despesa em 2020, por conta da instalação da pandemia com Covid, situação enfrentada em toda a esfera pública, com a paulatina retomada da normalidade em 21, inclusive com incremento de gastos para publicidade de ações voltadas à própria pandemia.
Nesse sentido, conforme pesquisa no site São Paulo SP.gov.br, o investimento com a publicidade do governo de São Paulo caiu 73,8% de 2019 a 2020. Nesse ponto, aponto que a conversão em diligência para identificar eventual incremento de gastos com publicidade na área de saúde, em razão da pandemia, não alterará o cenário na qual se constou a ausência de elementos para instauração de inquérito civil, até mesmo porque, dadas as peculiaridades daquele momento, ainda não superado integralmente, reputa-se natural, até mesmo desejável, que o Estado conjugasse esforços para divulgar, orientar e informar a população sobre medidas de prevenção ao contágio, como a importância do isolamento social, uso de máscaras, álcool gel, além de própria vacinação. O comportamento anômalo seria aquele voltado a limitar o acesso ou omitir essas informações à população em geral. Dada a sensibilidade própria do momento, além da dinâmica da complexidade das situações que permearam o combate ao Covid-19, as atividades de divulgação e de orientação em geral, mesmo transmissões realizadas diretamente pelo Palácio dos Bandeirantes, sobre os números da pandemia, informações acerca da regressão ou progressão das fases de isolamento em diversas regiões do Estado de São Paulo, Plano São Paulo, não podem ser equiparadas à promoção pessoal vedada no ordenamento. Denotam típica atividade de utilidade pública, claramente norteada a orientação e informações autorizadas pelo parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Ademais, revelaram-se em muitas oportunidades impopulares, o que não inibiu o Estado de São Paulo de noticiá-la diretamente à população, em linha de preceitos de precaução e prevenção que devem bailar nessa atuação da área de saúde. A configuração do ato de improbidade administrativo, previsto no artigo 11 da Lei 8.429 de 92, tanto na redação original quanto naquela dada pela Lei 14.230 de 21, demandam presença de dolo, inexistindo na espécie o substrato fático que autorize reconhecer a presença desse elemento subjetivo ou mesmo de indícios mínimos necessários para a instauração de inquérito civil. Feitas essas considerações, constato a ausência de justa causa para a instauração do inquérito civil, razão pela qual meu voto é pela homologação do arquivamento, sempre com a advertência de que, caso surjam novos elementos, o órgão do Ministério Público, com atribuição, poderá adotar as providências autorizadas pelos artigos 106 e 107 da Resolução 1342 de 21 do CPJ. É nesse sentido que eu voto, senhor presidente. Doutor João? Acho que o doutor João caiu. Perdão. Queria tirar uma dúvida. Esse expediente é aquele em que o doutor Giuliotti já anunciou o voto, não? Sim, ele já havia anunciado o voto, pois não. Diligências e remessa de cópias às promotorias criminais e eleitoral. Pois não. Então, prosseguimos com a colheita dos votos, não é isso? Senhor presidente, pela ordem... Pois não, doutor Bonini. Se me permitir, eu gostaria de ter acesso e vista desses autos e faço essa solicitação neste momento. Pois não. Então, doutor José Carlos Bonilha tem, então, pede vista e, então, encerramos essa votação, esse expediente. Doutora Tatiana... Pois não, doutor. Eu acho que, na sequência, podemos fazer o voto do doutor Giuliotti, que pediu vista no caso do doutor Calil, porque também é uma questão da Procuradoria-Geral de Justiça. Pois não. Os senhores concordarem. Pois não. Pois não. Então, seria o caso é o 43.0695.0000.821/2021, dígito 1, da relatoria do Dr. Calil, com voto vista do Dr. Giuliotti. Pois não. Doutor Calil, por gentileza.
Excelência, eu já li o voto. Ah, pois não. Da homologação, e aí houve o pedido de vista do doutor. Ah, perdão. Então, o doutor Giuliotti pediu vista. Então, vamos ouvir o doutor Pedro Giuliotti. Acho que o doutor Giuliotti está sem som. Em algum momento ele está localizando o voto. Ah, bom, perdão. Está no meu rol, não sei porque não está no meu. Está no meu rol. 116. Não sei. Senhor presidente, eu queria retirar esse de pauta. Se fosse possível apresentar na próxima sessão. Pois não, doutor Giuliotti. Então, Usando aqui no meu rol de. será? Então, deve ser retirado de pauta, então, né? Será retirado de pauta, então. Perfeito. Então, por fim, o último caso que foi pedido retirada de pauta, o voto é do doutor Giuliotti e o voto visto é o meu. É o caso cujos interessados são... Bom, o número C é 29.0001, 011, 7588, 2022, dígito 27. É o processo 43... 0315-00000085/2022, dígito 0. À época, foi lido o relatório pelo conselheiro Giuliotti, a defesa dos interessados se manifestou e, na sequência, nós pedimos a retirada de pauta. Então, na data de hoje, o doutor Giuliotti vai proferir o voto dele, e depois eu gostaria de proferir meu voto vista também. Obrigada. Senhor presidente, Pois não, doutora. Houve uma inversão na pauta, eu não localizei o outro. Então, me perdoe aí pelo... Eu estava com esse já voto na tela. Aí, querendo localizar com pressa, eu não localizei, por isso que eu pedi que tirasse. Eu já li o relatório, né? Pois não, doutor Giuliotti. Objeto é recusa na sistemática de continuidade de atendimento de pacientes testemunhas de Jeová. Trata-se de recurso interposto contra arquivamento de notícia de fato, em que os interessados noticiam a recusa de atendimento e tratamento discriminatório como membros da religião Testemunha de Jeová, parte do Hospital Amaro Carvalho e Hospital Santa Casa de Jaú. Em que pese... Espera, eu estou com o seu voto. Não tem meu voto. Tem meu voto, só tem o seu voto no meu rol, só tem o seu voto. Repete o número. 29. 0001 011 75.
soltar o seu voto. Se o Edson não passou. O relator Edson passou. Edson passou. Esse Edson está dentro. Graças a Deus, está dentro. Eles não colocam nenhum voto. Está lá outra sedão, nem sim. Bom, o recurso, perdão, senhor presidente, o recurso é tempestivo e atende os requisitos formais para a sua admissibilidade e conhecimento. Todavia, no mérito não comporta provimento, se não vejamos. Trata-se de matéria extremamente delicada e juridicamente polêmica, que envolve o respeito ao direito fundamental à liberdade de consciência e crença, artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, além de outros princípios e garantias constitucionais, como os incumbidos no artigo 1º, 2, cidadania, e 3, dignidade da pessoa humana, artigo 3º, construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e 4º, promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, dentre outros. Entretanto, em que pese a indignação dos pacientes, plenamente compreensível, a partir da vulnerabilidade do estado de saúde de todos, e ainda em razão dos dissabores sofridos por ocasião do atendimento, não há qualquer lastro probatório que sustente as alegações contra a discriminação generalizada dos hospitais no tratamento de saúde contra determinado grupo de pacientes, no caso, testemunhas de Jeová. Cuida-se de conclusão que não encontra ressonância com os elementos de convicção trazidos nos autos. Tampouco tem o condão de permitir que chegue à conclusão de que estaria havendo ofensa a interesses coletivos afetos à saúde pública dos usuários que professam determinada fé. Na verdade, o impugnado termo de internação, com consentimento para transfusões de sangue, precisa ser contextualizado a partir dos casos concretos que envolvia, segundo os recorrentes, cirurgias complexas, situação crítica de saúde, de modo que o alegado preconceito em razão de natureza religiosa não pode ser deduzido a partir daquilo que os pacientes acreditam que aconteceu, tampouco generalizado como se a instituição assim procedesse com todo e qualquer paciente que professe a mesma fé. Assim, a alegação de discriminação ou preconceito em razão da religião, no caso concreto, não se confirma, haja vista que não é dado obrigar o médico ou a sua equipe a realizar procedimentos cirúrgicos de tal porte, revestido de risco de vida, que pode demandar transfusão de sangue intraoperatória ou pós-operatória, em situação absolutamente contrária à sua convicção pessoal, ao seu aprendizado e fora dos parâmetros recomendados pelo Conselho Profissional e pelo Código de Ética Médica. Oportuna a citada resolução do Conselho Federal de Medicina número 1921/81. Em caso de haver recuso em permitir a transfusão de sangue, o médico, obedecendo seu Código de Ética Médica, deverá observar a seguinte conduta: se não houver iminente perigo de vida, o médico respeitará a vontade do paciente ou de seus responsáveis. Se houver iminente perigo de vida, o médico praticará a transfusão de sangue, independentemente do consentimento de pacientes e seus responsáveis. A questão é tormentosa juridicamente e foi reconhecida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal como termo de repercussão geral nos autos do recurso extraordinário 121.22.72, pendente de análise meritória, a partir do momento em que tanto a negativa de pacientes testemunha de Jeová em assinar termos de consentimento para eventual transfusão de sangue em cirurgias programadas, quanto à recusa dos médicos em realizar a cirurgia sem o correspondente termo de livre consentimento, possuem respaldo legal, devendo a recusa institucional como política pública do hospital ser interpretada em princípio de idêntica forma. Por fim, não há prova de que os citados hospitais não seguem os trâmites imediatos para a imediata transferência dos pacientes ou sua reinserção no sistema de regulação de vagas, nas hipóteses em que se constata a impossibilidade de realização do tratamento médico sem a transfusão de sangue, não existindo nada que comprove a inadequação dos procedimentos adotados. E como salientou a douta promotora de justiça, eventual demora ou dificuldade de transferência do paciente em virtude da dificuldade de ser localizado profissional apto a realizar o tratamento,
não são de responsabilidade dos referidos hospitais, devendo o paciente arcar com os ônus decorrentes de sua escolha religiosa. No mais, não restou comprovado que os hospitais utilizem documentos de internação discriminatórios. Tampouco restou demonstrado que os referidos termos não guardam consonância com a recomendação do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre o tema. Portanto, sob o prisma da tutela coletiva dos direitos humanos e da saúde pública, efetivamente não há nos autos qualquer elemento indiciário que justifique, neste momento, a instauração de um inquérito civil em face dos envolvidos. Ademais, admitir-se a deflagração de uma investigação sem justa causa poderia, em tese, até mesmo configurar crime de abuso de autoridade nos termos do artigo 27 da Lei nº 13.869, de 2019, visto que não há nos autos, frise-se, qualquer prova de que tenha ocorrido conduta discriminatória, omissão de socorro, preconceito ou desrespeito à liberdade de crença e convicção religiosa de forma generalizada ou situação de recusa em sentido amplo de qualquer atendimento a pacientes que se identifiquem como testemunha de Jeová. Diante das razões fáticas e jurídicas acima explicitadas, aliada à repercussão geral do tema pendente de julgamento pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, o que por si só tornaria temerário o ajuizamento de eventual ação civil pública abarcando a matéria sob perspectiva coletiva, voto pelo improvimento do recurso interposto contra o arquivamento da notícia de fato, destacando que não é impeditivo para que, uma vez dirimida a repercussão geral do tema pela Suprema Corte, a questão seja reapreciada pela Promotoria de Justiça com atribuição na área de direitos humanos, saúde pública, no seu aspecto coletivo, à luz de tal entendimento, o que fica desde logo recomendado. São Paulo, 4 de julho de 2022. É assim que eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Pedro Giuliotti. Me parece que agora a doutora Tatiana Vigiane Bicudo proferirá seu voto, não é isso? Sim. Então, os interessados Iraci Araújo Desorzi, Luciene Cristina Maciel da Silva, Luiz Antônio Custódio, Liliane Custódio Passarello, Luiz Gustavo Enares, Maicon Silva Teodoro, Miriam Aparecida da Silva, Maria Joana Oliveira da Silva, Nelson Antônio da Silva. Objeto: recusa sistemática de continuidade de atendimento de pacientes testemunhas de Jeová, uso inadequado de documentos ou termos hospitalares. Trata-se de recurso interposto contra arquivamento de notícia de fato, em que os interessados noticiam a recusa de atendimento e tratamento discriminatório contra membros da religião Testemunha de Jeová por parte do Hospital Amaral Carvalho e Hospital Santa Casa de Jaú. Segundo se manifestou a douta promotora de justiça em seu arquivamento, documento 60-20-146, os interessados não comprovaram, por meio de suas fichas médicas, que houvesse prática discriminatória por parte dos hospitais em relação à crença professada por eles, tendo a recusa de atendimento se dado por respeito à autonomia da equipe médica. O fato de os hospitais representados terem admitido o uso de termo de consentimento padrão não implica serem tais documentos discriminatórios, vez que há espaço reservado para as observações que os pacientes entenderem ser necessárias. Por fim, não obstante o reconhecimento do tema de repercussão geral 1069 pelo STF, em que se discute o direito de autodeterminação das pessoas testemunhas de Jeová em não se submeterem ao tratamento médico com transfusão de sangue, este processo ainda está sob júdice, não havendo decisão definitiva a esse respeito. Assim, prevalecendo o direito de autonomia da equipe médica sobre o direito de tratamento médico em conformidade com a crença dos interessados, entendeu a douta representante do Ministério Público que não houve ofensa aos direitos dos postulantes, arquivando-se assim o procedimento. Inconformados com a decisão, os interessados por meio de seus defensores vieram dela recorrer, documento 61-55638, sustentando que o fato de não haver uma decisão definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão 1069, não obsta qualquer procedimento investigatório do Ministério Público, nos termos do disposto no artigo 135, parágrafo 5º do CPC.
Desta forma, ainda que o ministro Gilmar Mendes tivesse determinado o sobrestamento de todos os procedimentos em virtude do reconhecimento de tema de repercussão geral, o que não foi o caso, isso não implicaria o sobrestamento de qualquer investigação do Ministério Público, quer de natureza penal, quer de natureza civil. Isto porque as agressões aos direitos dessa minoria religiosa não foram interrompidas com a propositura da referida ação, continuando a ocorrer. B. Não houve resolução da questão referente à recusa de atendimento dos pacientes testemunhas de Jeová nas instituições hospitalares de Jaú. C. A evidente recusa da continuidade de atendimento dos pacientes testemunhas de Jeová pelos nosocomios de Jaú, pois ainda quando a equipe médica se dispõe a realizar o tratamento sem a transfusão de sangue, o paciente recebe alta. D. Os hospitais Amaral Carvalho e Santa Casa de Jaú se recusaram a transferir os pacientes para outro hospital e se recusam a inserir seu nome no Sistema de Regulação de Vagas do Estado de São Paulo, CROSS, colocando a alta como exclusiva opção. E o paciente é coagido a assinar termo ou documento unilateralmente preparado pela instituição hospitalar, concordando previamente com o uso de transfusão de sangue, sem a possibilidade de suprimir trechos ou inserir observações. Se o paciente se recusar a assinar o termo, ou se ele se expressar em sentido contrário à transfusão de sangue, o tratamento hospitalar será imediatamente suspenso. F. Arguição de que o Hospital Amaral Carvalho e a Santa Casa de Jaú não têm equipes tecnicamente preparadas para outros tratamentos que não de transfusão de sangue, não pode ser aceita, pois se tratam de hospitais de grandes e o primeiro reconhecido por sua alta especialidade em tratamentos oncológicos. G. A prevalecência da autonomia do paciente e da liberdade religiosa em face do paternalismo médico. H. O direito à autonomia profissional do médico, que por questões morais deixa de atender o paciente, não pode ser aceita quando é usada contra o grupo de pacientes ou quando é usada para impor a opinião do médico contra a decisão livre e esclarecida do paciente. No caso dos autos, a objeção a tratamento dos interessados não se deu por parte de médicos, mas das instituições hospitalares, o que é vedado pelo Ministério da Saúde. Os hospitais Amaral Carvalho e Santa Casa de Jaú têm usado a objeção de consciência do médico para justificarem a recusa deliberada e institucional dos pacientes testemunhas de Jeová. E o desrespeito dos hospitais Amaral Carvalho e Santa Casa de Jaú ao termo de consentimento livre e esclarecido, na qual, após o paciente saber qual é a sua doença e os tratamentos possíveis a ela, tem a possibilidade de escolha. Daí porque, de acordo com a resolução 1 de 2026 do Conselho Federal de Medicina, o termo de consentimento livre e esclarecido deve conter, abro aspas, espaços em brancos para serem preenchidos pelo paciente no momento da leitura, ou alternativas para assinalar, favorecendo e comprovando sua participação no processo. Depois de assinado pelo paciente, tais espaços em branco e ou alternativas, quando não preenchidas, deverão ser invalidados. É necessário, pois, que o médico tome conhecimento e lembre-se dessa orientação, sob pena de constituir-se prática abusiva no preenchimento do consentimento livre e esclarecido, podendo assim ser invalidado o documento para efeitos de eventual necessidade de se fazer prova. A decisão de arquivamento foi mantida pela douta promotora de justiça, documento 6181-180, sob o fundamento de que o arquivamento se deu em face de não ter restado comprovado qualquer irregularidade no atendimento prestado pelo Hospital Amaral Carvalho e Santa Casa de Jaú aos pacientes testemunhas de Jeová, ou a adoção de medidas discriminatórias à sua crença religiosa, e tampouco a alegação de que os médicos sejam compelidos pela administração da instituição a se recusarem a dar continuidade ao atendimento aos pacientes. Este é o breve relato. Os autos foram distribuídos ao conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti, que na sessão de 31 de 5 de 2022 levou o caso ao julgamento do Pleno deste Conselho Superior. Houve pedido de sustentação por parte da defesa e, após a manifestação defesa, foi o caso retirado de pauta. Em que pese os bem lançados argumentos apresentados hoje pelo doutor Giuliotti para a manutenção do arquivamento formulado pela representante do Ministério Público de primeiro grau, ouso deles divergir pelos motivos a seguir expostos. O arquivamento do feito se baseou em duas premissas. Primeira, que os interessados não comprovaram terem sofrido discriminação por parte das instituições hospitalares de Jaú, por professarem sua crença religiosa. Segundo,
na prevalência da autonomia da equipe médica sobre a autonomia do paciente no momento do tratamento, devendo ser respeitado o direito do médico de exercer a sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços àqueles que contrariam os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas a situação de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando a sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. Contudo, no nosso entender, essas premissas parecem estar equivocadas, como a seguir se demonstrará. Dos elementos de provas colhidos no procedimento. O Hospital Amaral de Carvalho, em resposta ao ofício 59/2022 da Promotoria de Justiça de Jaú, documento 53.29.126, iniciou sua manifestação alegando sua excelência hospitalar em tratamento oncológico, recebendo, em média, 70 mil pacientes por ano, sendo a única unidade filantrópica oncológica do país, com atendimento SUS e certificado de qualidade da Organização Nacional de Acreditação, ONA. Com relação aos fatos a ele imputados, alegou que não houve qualquer discriminação dos pacientes testemunha de Jeová, sendo que o que ocorreu foi o respeito à autonomia dos médicos, juntando nesse sentido os pareceres CREMEC 2820, 29 e 21, resolução do Conselho Federal de Medicina 22, 32 e 19, artigo 7º e 8º. Com relação à transferência dos pacientes a outros hospitais, informou que, após a não aceitação de tratamento que implique transfusão de sangue e não havendo a indicação pelo paciente para transferência para outra unidade hospitalar, ele é encaminhado ao serviço social, que verifica da possibilidade de sua transferência. Com relação ao sistema CROSS, do Estado de São Paulo, a reinserção do paciente deve ser feita em seu município de origem. E no tocante ao termo de livre consentimento, afirmou tratar-se de documento padrão, mas que o paciente pode fazer as anotações que entender pertinentes. O Hospital Irmandade Misericórdia de Jaú, Santa Casa de Jaú, no documento 53.29.145, ao responder ao ofício 59.22 do Ministério Público, informou que não possui equipe médica apta tecnicamente a realizar tratamento médico sem transfusão de sangue, PBM, Patient Blood Management, sendo que, quando o paciente testemunha de Jeová não aceita a transfusão de sangue, tentam inseri-lo no sistema CROSS e transferi-lo a outro hospital, em que haja equipe especializada na técnica PBM. Para os pacientes graves que se recusam à transfusão, ingressam com ação judicial para obter liminarmente autorização para a transfusão de sangue. Por fim, com relação às cirurgias eletivas, se houver possibilidade de sangramento e o paciente não assinar a autorização, a cirurgia será cancelada. Em nenhuma das respostas oferecidas pelas instituições hospitalares representadas, houve a juntada de documentos comprovando a recusa das equipes médicas que atenderam os pacientes ora interessados em não realizar o tratamento neles, sem uso de transfusão de sangue, por respeito à sua convicção médica, como alegado pelas instituições. De outra parte, dos documentos juntados pela defesa dos interessados, documento 511, 4759, anexo 1, página 9 a 12, verifica que o termo de consentimento são padrão e que não há espaço para que o paciente manifeste livremente, como determina a Resolução 1 de 26 do Conselho Federal de Medicina. Além disso, comprova-se que não são os médicos que recusaram a realizar o tratamento nesses pacientes, mas que essa recusa se deu pela diretoria técnica do Hospital Amaral do Carvalho. Nesse sentido, o documento de folhas 13 do anexo 1, o médico Dr. Daniel Colares Vasconcelos, em seu relatório, afirma que a paciente Claudinéia Ferreira dos Santos Risignoli negou-se a assinatura do termo de consentimento hospitalar e, por orientação da diretoria técnica, o procedimento não se realizou, sugerindo o caminhamento do paciente para condutas alternativas à embolização. Também no documento de folhas 15 do anexo 2, documento 511, 4759, o interessado Nelson Antônio da Silva, o médico anestesista Dr. Hélio Ocuso, relatou que o paciente incluía a decisão de não receber transfusão de sangue, inclusive com documento de isenção de responsabilidade do médico, que foi juntado ao seu prontuário, conforme folha 6, anexo 2, documento 511, 4759. Contudo, não obstante isso, a funcionária Vanessa de Moraes, do setor de relatório do Hospital Amaral Carvalho, informou que a cirurgia de prostectomia radical indicada ao paciente não seria realizada pelo hospital, devido à sua recusa
de assinar o termo de consentimento informado para o consentimento anestésico da instituição, conforme documento de folha 7, anexo 2, documento 511, 4759. Desta forma, pelos documentos juntados aos autos pela defesa, não se verificou em nenhum momento que foram as equipes médicas que, por sua autonomia de convicção, recusaram o atendimento aos pacientes. O que se verifica é que as instituições hospitalares, sob o argumento da autonomia das equipes médicas e da falta de equipes especializadas, cessaram o tratamento dos pacientes testemunhas de Jeová ora interessados. De outra parte, não obstante a ligação do Hospital Amaral Carvalho, que os pacientes eram encaminhados via serviço social a outros hospitais, não há qualquer documento comprovando esse encaminhamento. O que se verifica, no entanto, no documento de folha 7, anexo 2, no documento 511, 4759, é que o hospital sugere que o tratamento seja realizado em hospital que atenda às necessidades pessoais e religiosas dos pacientes, mas não há qualquer encaminhamento nesse sentido. Do direito. A postulação dos interessados se fundamenta no direito à dignidade da pessoa humana, na vertente das suas liberdades individuais, entre as quais encontramos a liberdade religiosa, que dá o direito à pessoa a cultuar livremente a sua religião. Nessa linha, mesmo que se admitisse que, no limite, a opção religiosa do interessado, ao rejeitar a transfusão de sangue, pudesse expô-la à morte, ainda assim há na doutrina aqueles que defendem a possibilidade ao direito de se morrer dignamente, como no caso dos pacientes terminais, conscientes, cuja vontade deve merecer consideração da classe médica. Ademais disso, o Código Civil, em seu artigo 15, cujas disposições são oriundas do princípio da beneficência consagrado pelo biodireito, segundo o qual a relação médico-paciente deve se estabelecer de modo dialógico, sem paternalismo, consagrando o direito à informação por parte do paciente e sua aquiescência com o tratamento proposto pelo médico. Nesse sentido, aduz o artigo 15 do Código Civil. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. O consentimento informado encontra-se entre os direitos dos usuários ao sistema de saúde, que exige da classe médica o respeito ao direito que têm os pacientes de serem informados sobre todas as alternativas de tratamento, respeitando a escolha feita em cada hipótese. Esse direito implica o bem-estar físico, psíquico e moral do paciente, que seria afrontado caso não houvesse respeito às suas convicções pessoais religiosas, como no caso dos pacientes testemunhas de Jeová. Bem por isso, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário 212 e 272, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que houve a rejeição da cirurgia de paciente por ela ser testemunha de Jeová e se negar a transfusão de sangue de terceiros, entendeu que a questão posta é de sede constitucional, pois se trata de respeito a direitos da liberdade religiosa e dignidade da pessoa humana. Por ser essa matéria de relevância e atinente a toda a comunidade religiosa, que se identifica como testemunha de Jeová, reconheceu-se repercussão geral na matéria, tema 1069, que entendeu ser diverso do tema de repercussão 952. Aqui se discute, nesse tema 952, se discute se o exercício do direito à liberdade religiosa pode justificar o custeio de tratamento de saúde pelo Estado. Não houve a determinação de suspensão de todos os feitos de que tratassem dessa matéria no tema de repercussão geral 1069. Mas não só. O Conselho Federal de Medicina, na Resolução 1 de 2016, em seu item 8.3, afirma que a interpretação constitucional do artigo 5º, incisos 6, 7 e 8º, aliado aos princípios da liberdade de autonomia, justifica o acatamento da vontade do paciente de recusar a transfusão de sangue, desde que ele seja maior e capaz. Assim, não cabe ao médico oferecer alternativas ao caráter religioso do paciente, discutindo com ele sobre a interpretação religiosa do recebimento de sangue, mas apenas é a obrigação do médico dar informações adequadas sobre a condição do paciente e oferecer alternativas clínicas e cirúrgicas que o caso requer. Nesse ponto, é inquestionável que o avanço da ciência contribuiu para que várias alternativas terapêuticas à transfusão sanguínea, com a utilização de materiais sintéticos aceitos pelos que professam a crença testemunhas de Jeová, conforme folhas 14 e 15 do documento 58.04.995. Ainda sobre a questão, o Ministério Público Federal encaminhou ao Ministério de Saúde a recomendação PRDC
2020/RJ 5 de 2020, que expediu no bojo do inquérito civil 1.30.001.003183 de 2012, dígito 62, para, abro aspas, que promova a elaboração e adequação dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para a utilização e efetiva disponibilização dos insumos, procedimentos já previstos na regulação do SUS, para evitar o uso de transfusão de sangue halogênico e, consequentemente, viabilizar o acesso dos cidadãos brasileiros a tratamentos médicos e técnicas que evitam o uso de transfusão de sangue, bem como a implementação de programas de gerenciamento, manejo de sangue ao paciente, o Blood Patient Management, em todas as instituições de saúde do país, conforme folhas 37, anexo 2, documento 511 e 4815. Ainda, em sede da Promotoria de Direitos Humanos de Saúde Pública desta capital, no procedimento 574 de 2008, que tratava da transfusão de sangue e testemunha de Jeová, com a inexistência de possibilidade de opção pela não transfusão no termo de consentimento livre esclarecido e a recusa da realização de procedimento médico em virtude da não aceitação de transfusão de sangue por parte dos hospitais AC Camargo, Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, a ACD, Associação Casa Santa Marcelina, Hospital São Paulo, Hospital Glória. Após a realização de várias audiências públicas entre hospitais interessados, chegou-se a um denominador comum para a realização de um termo esclarecido em que o paciente, testemunha de Jeová, pudesse livremente manifestar a sua consciência de crença e receber o tratamento médico adequado, estando o médico de acordo e ajustado com o paciente. Os hospitais envolvidos informaram que respeitaram o posicionamento médico e os procedimentos que escolhesse realizar, conforme folhas 1186 do documentário juntado. Como bem esposado pelo doutor promotor de justiça, oficiante nos autos, doutor Arthur Pinto Filho, o procedimento foi o mais complexo que tramitou pela Promotoria de Direitos Humanos na área de saúde pública, envolvendo profundas questões religiosas, por um lado, e questões de ciência médica, por outro. Logrou, ao final, depois de exatos 7 anos de tramitação, a se chegar a um denominador comum, representando um avanço sobre o tema. Conclusão. Assim, por meu voto, dou provimento ao recurso da parte interessada para afastar o arquivamento formulado, devolvendo os autos à promotoria de origem, onde as investigações deverão prosseguir na tentativa de composição entre os hospitais, via termo de ajustamento de conduta, em último caso, com a propositura de ação civil pública, cujo objeto deve ser a garantia do pleno exercício do direito à saúde, nos termos do consentimento livre e informado, em prol dos integrantes testemunhas de Jeová, o impedimento, a recusa no atendimento, ainda que dissimulado, sob pena de efetiva reparação de dano, descredenciamento junto ao SUS, por violação sistemática ao direito à saúde, além de outras sanções cabíveis. Com relação às crianças, adolescentes incapazes, cujo consentimento livre não pode ser acolhido, somente em caso de emergência, se o consentimento for negado pela família ou responsável, poderá tal condição ser dispensada. É esse o meu voto. Muito obrigado, doutora Tatiana. Eu indago se alguém deseja se manifestar. Podemos prosseguir a colheita dos votos? Perdão, doutor Said. Perdão. Pois não, com a palavra, doutor Said Mansur. Muito obrigado. Pronto. São 2 brilhantes votos, uma questão, como foi dito, bastante tormentosa mesmo. E eu fiquei com algumas dúvidas aqui, sobretudo com relação ao voto da eminente conselheira, a doutora Tatiana. Nesse caso específico, o que se apurou é que existe um formulário e o hospital não orienta quanto a um tratamento, como foi colocado aqui no voto de Vossa Excelência. Assim, não cabe ao médico oferecer alternativas ao caráter religioso do paciente, discutindo com ele sobre a interpretação religiosa do exame do sangue. Ótimo. Mas apenas é sua obrigação dar informações adequadas sobre a condição do paciente e, aqui,
oferecer alternativas clínicas e cirúrgicas que o caso requer. Essa é uma obrigação do médico. Nesse caso específico, não tem se cumprido isso. Ele simplesmente, o hospital dá alta e lava as mãos. São duas questões que eu percebi pelas provas colhidas. Inicialmente, o termo de consentimento é padrão, que não poderia ser, porque já é vetado pelo Conselho Federal de Medicina um termo padrão. Ainda quando o paciente traz ao nosocômio um termo que ele fez, se negando à transfusão e liberando o médico de qualquer responsabilidade no caso de falecimento dele, ainda assim ele é dado alta a esse paciente. Outra questão é que as instituições dizem que elas acolhem a convicção da equipe médica para a não realização daquele tratamento, mas não é isso que se verificou. Os médicos, por vezes... Os médicos nem são consultados, não, na eles verdade... até realizariam o tratamento, porém é dado alta ao paciente. Certo. Por uma questão da diretoria, orientação da diretoria, pelo menos dos documentos colhidos nos autos. Certo. Havia documento da diretoria técnica de funcionários dando alta. E nenhum documento que Do médico. Nenhum do médico e nenhum documento que comprovasse a efetivo encaminhamento desse paciente ao hospital. Essa era uma outra questão até que eu queria abordar. Então, quer dizer, do médico não há nada, mas ao que parece, pelo que Vossa Excelência anotou aqui, o doutor Juliotti também pode ajudar aqui a me esclarecer minha dúvida, essa é uma orientação, não do médico, mas é uma orientação do nosocômio, do hospital, ou seja, pouco importando, eles nem consultam o médico, nada, não é? Documentos aqui juntados demonstrou-se que essa foi uma orientação do hospital. O médico até realizaria o procedimento num deles, que era uma cirurgia facial, certo. Desse Nelson, que até disse que ele consentiria sem a transfusão e ele se responsabilizaria por qualquer consequência. O médico faria a cirurgia, porém, o hospital Santa Casa de Jaú deu alta ao paciente. Naquele mesmo termo que ele justificou para a promotora de justiça, que é dado alta nas cirurgias eletivas quando não há concordância com o termo de padrão de consentimento. E sem qualquer alternativa clínica. Simplesmente dava alta, não vou atender. É uma cirurgia eletiva, ele dava alta porque poderia haver sangramento e ponto final. O que eu tenho aqui da Santa Casa de Jaú é que eles não têm um médico especializado para fazer a cirurgia sem transfusão de sangue. Não tem. Se é um caso, se é cirurgia eletiva, eles colocam para transferência no tal do CROSS. Se é cirurgia de urgência, eles ingressam com ação judicial para obter liminarmente E obtém. Mas eles não liberam. Eles colocam para transferência no CROSS, quando é cirurgia eletiva. E buscam uma liminar quando é caso grave. Mas eles não têm médico especializado a fazer essa cirurgia. Eu não entendi. Por que eles, já que eles se recusam a fazer o tratamento, onde que surge a oportunidade para eles buscar uma liminar? Quando é muito grave, eles obtêm a liminar para fazer o tratamento com transfusão de sangue. Sim, mas eles já dão alta antes não, disso? Antes disso, eles já deram alta. Então, eu não estou entendendo. Por que eles... E são duas questões, né, doutor Juliotti? Eles informaram isso à promotoria. Nos casos documentados dos autos desses interessados, não houve nenhum caso em que houvesse a liminar para a transfusão de sangue. Porém, no documento 53.29.145, eles responderam à promotoria de justiça que eles não possuem equipe médica, como disse o doutor Juliotti, apta tecnicamente a realizar o tratamento sem transfusão de sangue, que é esse Patient Blood Management. E quando o testemunho de Jeová não aceita a transfusão de sangue, tentam reinseri-lo no CROSS, mas também não fazem prova disso, tentam e transferem a outro hospital, em que haja uma equipe especializada nisso. Sim. Para os pacientes graves que se recusam à transfusão, eles ingressam com ação judicial para obter liminarmente a autorização. Por fim, em relação às cirurgias eletivas, se houver possibilidade de sangramento e o paciente não assinar a autorização, a cirurgia será cancelada. Essa é a informação que eles enviam à promotoria de justiça nesse documento 53.29.145. Porém, desses interessados que vieram com a notícia de fato, não houve nenhum caso em que eles buscassem a liminar.
Também não houve nenhum desses casos que eles encaminharam pelo CROSS. Esse paciente Nelson, que tinha esse termo, que ele não aceitaria transfusão e que ele liberaria de responsabilidade o médico que faria a cirurgia, ele era uma cirurgia eletiva e a sua cirurgia foi cancelada. Entendi. Uma coisa, esse caso aqui que Vossa Excelência mencionou, do doutor Arthur Pinto Filho, foi um caso bastante difícil, complexo. No final, me parece que chegou a um termo de ajustamento de conduta com a direção do hospital. Com todos esses hospitais. Qual sentido? Qual que foi? Exatamente, de haver um termo livre de... Esse termo consentido, ele tem que ser livre. Certo. Nos termos da regulação do Conselho Federal de Medicina, o que não ocorre naqueles hospitais de Jaú. Nesses aqui. E, além do mais, nesses hospitais, quando a equipe médica ela se ajusta com o paciente a realizar aquele procedimento, ainda que sem transfusão de sangue, por conta e risco, né? Nesses casos, será respeitado que será feito o procedimento naquele hospital. Não haverá alta, porque antigamente havia alta sistemática. Esse caso veio ao Conselho com pedido de arquivamento, inicialmente, e o Conselho, em 2011, devolveu à Promotoria de Patrimônio Público para que fosse feita a tentativa de termo de ajustamento de conduta. E aí, após 7 anos, havia inúmeros hospitais, o doutor Arthur falou que foi um trabalho bastante extenuante, mas que foram ouvidos inúmeros médicos, todos os hospitais, os próprios médicos que atendem esse público testemunha de Jeová, esses religiosos, a médicos que fazem, eles vão aos hospitais fazerem atendimentos, eles se coadunam com os pacientes, e após tudo isso chegou-se a esse termo de ajustamento de conduta. Entendi. O senhor presidente, Pois não. Todos os votos, como dito, são todos muito bem fundamentados, respeitáveis. Todavia, considerando as peculiaridades desse caso concreto, eu gostaria até de já adiantar meu voto com a divergência. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. Podemos prosseguir com a colheita de votos? Senhor presidente, pela ordem, eu já me manifestei num caso idêntico a esse que também foi julgado pelo Conselho. E, diante dos argumentos apresentados nos 2 votos, que são votos, sem dúvida alguma, muito substanciosos, eu vou requerer vista dos autos. Perfeito. Pois não, doutor Antônio Carlos. Então, com o pedido do ilustre conselheiro Antônio Carlos da Ponte, então, esse julgamento, então, fica prejudicado hoje e para uma próxima oportunidade. Doutora Tatiana, temos mais as comunicações da Secretaria ou ainda temos alguma coisa? Destaques, e tendo em vista que não teremos reunião nas próximas 2 semanas, a última semana, se os senhores concordarem, poderíamos fazer, se vocês concordarem, eu sugeriria que a reunião fosse feita na quinta-feira, dia 28, porque daria o tempo hábil para as inscrições dos colegas, para as desistências e para que a gente pudesse formular os votos para as indicações, assim, no dia 1º de agosto, eles poderiam assumir os novos cargos, caso dos senhores concordarem. Na terça-feira, dia 26, não haveria esse tempo. Doutora Tatiana, eu não sabia desse fato. Nós não vamos ter reunião nas 2 próximas semanas? Não haverá reunião nas próximas 2 semanas. E a proposta é que na última seja feita dia 28, se os senhores concordarem, para poder haver a movimentação na carreira. Estou de acordo. Eu também estou de acordo, se for para atender essa finalidade. Só gostaria de compreender qual o motivo de não haver reuniões nas próximas 2 semanas, doutora Tatiana? Só para eu entender. Tá. O pessoal da secretaria disse que no mês de julho, normalmente não há reuniões, há uma reunião na primeira semana e na última semana, que isso era o procedimento costumeiro daqui. Então, eu achei que, nesse sentido, não haveria prejuízo em não haver.
Olha, por mim, tudo bem. Vejo qualquer... Bom, Ou há qualquer prejuízo aos serviços também, né? bom, eu gostaria de pontuar que antes de encerrarmos a sessão, que todos os processos de turmas e do pleno foram apreciados, claro, com exceção daqueles que foram objeto de destaque e de sustentação oral, que foram aprovados por unanimidade e que estão à disposição no sistema do Conselho. Doutora Tatiana, com relação às comunicações do movimento da Secretaria, a senhora deseja se manifestar? Doutor João, não entendi o que o senhor perguntou. Não, com relação às comunicações sobre o movimento da Secretaria. Pois não. Sobre o movimento da Secretaria, o aviso 228 do Regimento Interno, houve 278 protocolados publicados em 20/6/2022, 415 protocolados publicados 27/6/2022. Distribuições, 449 protocolados até o dia 27/6/2022. Essas são as comunicações da Secretaria. Bom, penso que podemos anunciar a conclusão da sessão de hoje, se alguém desejar se manifestar, mas apenas desejar as próximas semanas, que sejam semanas que todos estejam gozando, todos e seus familiares, de muita saúde. Um abraço a todos e até a próxima reunião. Obrigado igualmente para